Olá! Hoje é um dia muito especial. Nós vamos bater um papo com a doutora Yara Matos, mastologista, radicada em Recife. Yara, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter aceitado bater esse papo com a gente, né? Saúde da mulher. Então, você que trabalha uma questão muito sensível, você opera câncer de mama. Como é que está essa questão do tratamento do câncer de mama no Brasil? Conta para nós. Olá, eu fico feliz por ter sido convidada para cá, né? E para esse bate-papo que vai ser bastante informal. Então, essa questão das cirurgias e tratamentos para câncer de mama cada vez tem sido mais interessante, porque, assim, na realidade, no passado, existia um momento em que a mulher achava que poderia morrer, em que ela ia ser submetida à retirada de mamas, e hoje em dia está tudo completamente diferente. A coisa mais interessante é que, assim, essas informações, elas demoram muito a chegar, não é, Yara? Nós tratamos câncer, nós estamos vendo há algumas décadas já, creio, esse evoluir da oncologia, né? Essa melhoria completa nos tratamentos, mas é uma informação que demora muito a chegar. Ainda está muito relacionado, o diagnóstico de câncer ainda está muito vinculado a essa questão do morrer. As mulheres têm muito medo de morrer? Infelizmente, nos dias atuais, ainda tem. Inclusive, várias chegam para mim e me dizem: doutora, eu tenho filhos, eu tenho que viver. E eu sempre digo, é lógico. É normal que você se preocupe com isso, mas isso não é uma sentença de morte, não. E muitas vezes o câncer de mama, por incrível que pareça, pode ser uma sentença até de vida, porque essa mulher às vezes está vivendo de forma equivocada e com isso aí ela passa a adquirir uma nova postura de vida, com a alimentação, com hábitos de vida, com novas maneiras de pensar, e que faz com que ela então faça essa mudança e daí fique uma nova mulher. Você sabia que muitas mulheres, diante do diagnóstico de câncer, e eu digo também por experiência, de cuidar também dessas mulheres, em determinado momento, ela vem, sim, ela precisa da oncologia ginecológica por perto, ali, ao longo do seu tratamento. Essas mulheres, muitas vezes, diante do diagnóstico de câncer, elas se reinventam. Veja que coisa maravilhosa. O que poderia ser uma sentença de morte passa a ser uma sentença de vida, como a doutora Yara bem disse. Yara, me diz uma coisa, fatores de risco, qual é aquela mulher que tem as chances maiores de desenvolver câncer de mama? Pois é importante o que você disse. Os fatores de risco são aqueles fatores que podem aumentar a sua possibilidade de desenvolvimento de câncer, mas não necessariamente, mesmo que você tenha um ou vários fatores de risco dos quais eu falarei, significa necessariamente que você vai desenvolver o câncer de mama. Como também, mesmo você sem os fatores de risco, você pode desenvolver o câncer de mama. Então se fala muito na questão da hereditariedade. Tem mulheres que acham que por não terem parentes com câncer de mama, elas estão imunes ao câncer de mama, quando na realidade os estudos demonstram que apenas 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. O restante é sem qualquer antecedente familiar, que a gente chama do tipo esporádico, ou seja, o câncer do tipo esporádico ele representa 90% da fatia das mulheres com câncer de mama. Fora isso, como fatores de risco, a gente também tem as pessoas que não amamentam. A gente sabe que a amamentação ela é um fator protetivo
principalmente quando essa amamentação ela ocorre de 1 a 2 anos. A menstruação, quando ela chega muito cedo ou quando ela acaba muito tarde, que seria a menopausa tardia, também pode representar um fator de risco. Por quê? Porque essa mulher ela fica mais tempo exposta aos seus hormônios e isso daí pode também determinar um certo fator de risco. Assim como tem coisas que são controversas, tipo o uso do anticoncepcional. Realmente surgiram alguns estudos atuais em que mostram que o uso prolongado do anticoncepcional ele pode representar um fator de risco, mas ao mesmo tempo também se sabe que a mulher suspendendo o uso do anticoncepcional, ela volta a ter o risco normal. Isso aí, não só o anticoncepcional oral, como também em alguns estudos mostrou que o DIU hormonal, ele também pode representar um certo risco para o câncer de mama. E também tem outros fatores, tipo estilo de vida, mulheres com obesidade, principalmente se essa obesidade ela foi adquirida na vida adulta. Então, a obesidade ela pode representar esse risco de vida e também, normalmente, as obesas, elas costumam a ter uma dieta um pouquinho menos saudável. Então, tem que se adquirir o hábito da dieta saudável. E, fora isso, o exercício físico. O exercício físico representa um fator protetivo para o câncer de mama. A gente sabe que as sedentárias, elas, digamos que elas podem ter um aumento de risco, mas até hoje não se sabe qual seria o quantitativo de exercício físico que essas mulheres podem fazer para que elas fiquem protegidas. Então, a prática regular de atividade física, o controle adequado da dieta, evitando cair num alto índice de massa corpórea, que é a obesidade, já são medidas muito importantes a serem adotadas no sentido de reduzir o seu risco de câncer de mama. Bem, para aquelas mulheres que usam o DIU hormonal, calma. Se você tem um acompanhamento ginecológico e faz a sua vigilância, é importante que você não mantenha esse acompanhamento ginecológico, né? Mantenha a sua vigilância, mas calma. Tá? Tem muitos fatores desses que se embaralham com o próprio fato de a mulher ter menos filho, portanto amamentar menos, né? Isso. Então a gente não sabe exatamente qual é o peso do uso do anticoncepcional, do uso do DIU, nessa questão como fator indutor. Na verdade, as estatísticas mostram que elas estão, né, que são mulheres, né, que nos hábitos tem mais isso do que a média. Né? Basicamente isso. Sobre reposição hormonal e câncer de mama. O mundo todo passou uma década, provavelmente, sem prescrever reposição hormonal por conta da ideia de que ele geraria câncer de mama nas mulheres. E isso outros estudos vieram e começou-se a entender que não é bem assim. E aí, nesse meio, a gente ficou a ideia na população de que ela não está fazendo reposição hormonal, mas ela pode fazer um hormônio bioidêntico. Esse medicamento natural, ela fica com uma falsa impressão de que ali ela está tendo os benefícios, mas não está tendo os malefícios. E eu acho estranho. Conta um pouquinho dessa história. Pois é, essa história é interessante, porque na realidade existem vários tipos de reposição hormonal, porque uma mulher com útero vai fazer uma reposição hormonal completamente diferente de uma mulher sem útero. Fora isso, a gente também tem a questão de que os hormônios bioidênticos são aqueles em que a composição química deles se assemelha ao organismo da pessoa.
Só que veja só, se eu tenho como fator de risco que a menopausa tardia seria um deles, então o hormônio bioidêntico talvez ele funcione como uma menopausa tardia. Porém, na realidade, ainda são discussões, estudos muito controvertidos, em que alguns realmente mostram que pode aumentar o risco e outros não. O que se sabe ao certo é que, independente do tipo de hormônio, ele pode ser sim um fator de risco. E daí, a gente tem que ter sempre essa questão do peso da balança entre os riscos e os benefícios. Eu costumo dizer que uma má qualidade de vida é tão ruim quanto você desenvolver uma doença. Então, se essa mulher chegar a um nível de má qualidade de vida, eu prefiro optar por, junto com ela e o ginecologista, adquirir essa terapia de reposição hormonal do que deixar essa mulher sofrendo, essa mulher com distúrbios psicológicos e às vezes até psiquiátricos. Nós vemos cada vez mais que o câncer tem a ver com qualidade de vida, né? Com suas buscas, etc. Qualidade de vida, qualidade nas relações, né? Você percebe isso nas mulheres, que elas têm relações, né? Meio que desorganizadas, têm um emocional desorganizado. Como é que é, hein? É exatamente isso, porque, Yolanda, eu vou te dizer uma coisa. Nós duas, já estamos chegando a uma idade em que a gente pega pacientes de várias gerações. Tem pacientes que eu peguei quando adolescente e que hoje em dia já estão entrando em menopausa. Então a gente conhece muito bem essas pacientes. E muitas vezes elas, só o abrir de porta e entrada no consultório, eu olho assim e já digo, entrou em menopausa. Não está bem. Esse tipo de paciente, na minha opinião, eu peso com elas na balança e, se possível, eu sim sou adepta à reposição hormonal. Só que a gente tem que trabalhar em conjunto com os profissionais que estão fazendo essa reposição, com o ginecologista, se ela tiver o geriatra, o que for, o cardiologista, para que a gente consiga fazer um equilíbrio, um bem-estar emocional nessa mulher e daí ela passe por esse processo da melhor forma possível. Porque você vê, o ranço, o medo de fazer reposição hormonal, muitas vezes, tira a oportunidade de ela ter, né, esse apoio. E eu vejo muitas vezes, a mulher não faz uma reposição hormonal orientada, por medo de não fazer, mesmo tendo muita indicação, mas ao mesmo tempo ela já adquiriu o hábito nos últimos 5 anos de tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para o humor, remédio para baixar o apetite, quando na verdade o que está faltando é tão somente aquela droga para aquietar aqueles receptores, para deixar que ela passe sem essa avalanche toda, porque para muitas mulheres a transição do menarque, que é a vida reprodutiva, que é a capacidade reprodutiva dela, para entrar numa fase pós-menopausa, essa transição, esse perimenopausa, essa fase perimenopausal é extremamente turbulenta. Olha, Yolanda, inclusive eu vou te dizer uma coisa. Eu já tive uma paciente que ela ficou extremamente magoada com o ginecologista dela, porque o ginecologista disse que ela estava na menopausa na frente do marido. Então, veja como pacientes como essa, elas realmente precisam consultar seus ginecologistas e falar abertamente sobre as suas necessidades, né? E no caso como esse, é claro que eu recomendaria que ela fosse sozinha ao ginecologista, ela não fosse, né? Uma coisa que me chama a atenção, Yara, é que nessa busca
por qualidade de vida, tem uma confusão muito grande com essa nova era, esse novo momento, o momento das mídias, o momento das mídias sociais, onde se é cobrado, muitas vezes, que a mulher seja bonita, seja arrumada, que a mulher mostre uma realidade que, às vezes, não é a realidade dela. E essa busca leva a uma procura estética muito grande. Eu estou vendo mulheres cada vez mais jovens, botando silicone, complexada com suas mamas. Às vezes, eu tenho essa experiência com o paciente super jovem e começa a achar que a mama dela é feia e começa a fazer a cabeça dos pais, do marido, do jovem marido, de que precisa botar silicone. E silicone numa fase em que ela ainda não tem uma prole definida, ainda sequer engravidou pela primeira vez, a gente tem que deixar isso muito claro que vai interferir na amamentação dela. No geral, interfere, né? Isso é verdade, sim ou não? Olha, Yolanda, inclusive eu vou fazer um adendo a você. Qualquer dia eu vou fazer um estudo observando que as mulheres, quando elas estão numa fase de vida mais madura, que são abandonadas pelo marido, existe uma grande incidência daquelas que querem botar prótese. É uma das primeiras coisas que a mulher faz, é querer melhorar, e uma das coisas que ela pensa é em colocar a prótese de silicone, mostrando que a mama ela tem muito a ver com essa questão da beleza, da feminilidade, da autoestima, né? É uma coisa muito impressionante. Na realidade, existem vários tipos e localizações de próteses. A gente tem próteses que coloca por trás do envelopezinho de músculo da parede torácica. Essa mexe menos com a estrutura da mama, porque você não aborda essa mama. Você vai e coloca por trás de um músculo e daí ela fica, digamos que mais guardadinha e sem aquele contato direto com a mama. Assim como tem próteses que você coloca atrás da própria glândula mamária. Então a gente tem vários tipos de colocações de prótese. Mas uma coisa que eu realmente faço um acordo com minhas pacientes é que se elas quiserem ter filho, amamentar, o ideal é elas fazerem qualquer cirurgia estética de mama após a gestação e a amamentação, visto que as mamas elas se desenvolvem até os 18 anos. Só que aí, após os 18, existe um período que a gente chama de latência, em que ela fica aguardando chegar a gestação e a amamentação para ela poder fazer o seu desenvolvimento final. E isso aí é que provavelmente define essa questão protetiva da gestação antes dos 30 e a amamentação, que geralmente a gente indica em torno de 1 ano ou um pouco mais, como fator protetivo para essas mamas. E daí, se você mexe nessa arquitetura da glândula mamária, você pode ser que consiga amamentar, mas não é certeza. Quando é aquela mama muito feinha, que diminui muito a autoestima, eu sou solidária com a paciente. Não, vamos ajeitar mesmo antes de você até ter um namorado, porque às vezes até elas têm dificuldades em relação ao namorado, à relação íntima com os namorados, por conta da questão da autoestima das suas mamas que está baixa. Mas isso só nessas circunstâncias. Se ela convive bem, se dá para levar, eu normalmente oriento para que isso seja feito após a amamentação, até porque às vezes com a amamentação a prótese ela pode sair do lugar. Ótimo, perfeito. A prótese é, de toda forma, um corpo estranho. E aí eu pergunto,
Tem estudos que relacionam maior ou menor risco para câncer de mama em quem tem prótese? E se sim, qual seria essa idade de maior risco? Veja só, não foi nada comprovado câncer de mama em associação com o uso de prótese. Não existe essa comprovação. Agora sim, o que existe é o desenvolvimento de um tipo de câncer que ele é raro, que ele se desenvolve ali próximo às cicatrizes da colocação da prótese, que é o linfoma de células anaplásicas. É muito raro. Eu, particularmente, mediante essa minha vida de clínica, eu só tive um caso de linfoma de células anaplásicas e assim é muito raro, mas existe essa associação, mas tem tratamento, tudo. Ele geralmente está associado às próteses texturizadas, tanto que hoje em dia a gente está voltando para a época anterior em que se colocava próteses lisas. As próteses lisas, cada vez elas estão mais presentes no mercado. Mas enfim, eu também não condeno as próteses texturizadas, até porque tudo ainda são especulações e são estudos em andamento. E se me perguntar se você não coloque prótese por conta desse linfoma, eu vou dizer que não, coloque, porque até então isso aí é um evento raro, certo? E que ainda é uma coisa que está sendo estudada. Muito bem. Lá atrás, bem, hoje eu trato câncer ginecológico propriamente dito, mas operar mama há muito tempo, eu tenho alguns casos operados de longa data. Depois a mastologia começou a se organizar cada vez mais, com colegas brilhantes, começou a se organizar enquanto sociedade de uma forma muito forte, assumiu a causa do câncer de mama, e aí não foi o meu caminho, eu segui só como tratamento dos tumores de ovário, de endométrio, de colo de útero e tal. Lá atrás, bem lá atrás, eu notava claramente uma diferença no tratamento do câncer de mama para o câncer de colo de útero no cenário SUS, tá? Que era onde eu me concentrava naquela época. Pois bem, existia, tá, uma parceria da mulher com câncer de colo de útero, em que a gente tinha que constantemente, em todas as fases do tratamento, seja na radioterapia, seja no pós-cirurgia, seja ficar informando e atualizando o parceiro sobre quando era que ela podia ter relação sexual. Porque a mulher não era abandonada com tanta frequência pelo marido, pelo parceiro, como no câncer de mama. Isso era muito marcado para mim. As mulheres com câncer de mama tinham muito separação, abandono, né? E já era esse perfil. A mulher tinha uma família muito pequena, muitas vezes com filho, e ficava o filho cuidando no hospital, e no meio dessa confusão do tratamento, uma separação. Isso era dramático. Mas eu constatei isso demais. Ainda há, Yara, um nível de separação, de abandono pelos parceiros. Como é que está essa questão atual? Pois é, por incrível que pareça, os estudos atuais ainda demonstram que existe um alto índice de incidência de separações ou após o diagnóstico ou após o tratamento dessas mulheres. Na realidade, o que eu observo é o seguinte, aí vai a minha observação, é que, assim, de uma certa forma, a sociedade atual, ela vive mediante o impacto de uma série de crises, uma série de questões que fazem com que exista aquela crise dentro do casamento e que as pessoas elas vão abafando aquilo e procurando sobreviver. E aí, quando chega um real problema, que é o câncer de mama, essa crise toda se deflagra.
Então, aqueles casais que são bem casados, cada vez eles se unem mais quando a mulher tem câncer. Inclusive, eu já tive uma paciente que eu estava dando o diagnóstico para ela de câncer e ela dizendo, mas o meu marido vai me deixar. E ele do lado dela dizia, mas eu te amo. Aí ela dizia, mas eu não vou ficar a mesma pessoa. Aí ele dizia, mas eu te amo. Mas minha mama, ela vai ficar feia. Aí ele dizia, mas eu te amo. Aí eu parei e disse a ela, minha filha, quantas vezes o seu marido, em tão curto espaço de tempo, disse que te amava tanto? Ela parou, pensou e disse, nunca. Então, eu sempre aproveito esse gancho para dizer que nesse momento é o momento do casal se unir mais e mais. Crises, elas sempre vão existir. Casamento é uma coisa muito louca, principalmente nos dias atuais. Crises, eles existem, mas a gente deve aproveitar esses momentos de crise para converter e procurar cada vez mais se unir e não se separar. Yara, para a mulher que quer se cuidar, para a mulher que quer entender melhor, né, como é que ela pode se proteger do câncer de mama? O autoexame, tá? Com qual frequência? O autoexame, qual o valor do autoexame? Para quem não sabe, o autoexame é a recomendação de a mulher examinar as próprias mamas, seja no banho, seja... E aí deu muita confusão no começo, porque a mulherada não entendia que as mamas, elas são cheias dos próprios relevos, né? Então entendia, e ela é cheia de glândula, ela é formada, o tecido mamário é um tecido por essência glandular. E que tem as fases conforme a fase do ciclo menstrual. Então estava uma confusão muito grande, porque na fase pré-menstrual ela fica mais tumefeita, ela fica mais realçada esse relevo. Dava muita confusão. E na verdade tem uma distinção muito clara. Tinha uns mais conservadores que diziam, não, estimular o autoexame é passar essa responsabilidade para a mulher. Outros diziam, não, mas a gente tem que passar em parte essa responsabilidade para a mulher, porque o sistema público, nem o complementar de saúde, o suplementar de saúde, poderia abarcar todo mundo e fazer o exame na frequência que podia, né? Então, como é que fica? O que é que você pensa a respeito? O que é que você recomenda para essa nossa paciente? Essa questão do autoexame, ela é um pouco complicada e ainda não se entrou num consenso. Por quê? Porque a meta é o diagnóstico do câncer de mama em estágio inicial, ou seja, antes de 1 centímetro. E o autoexame, via de regra, só consegue detectar câncer com tumores acima de 1 centímetro. Então, alguns órgãos até condenam o autoexame. Eu, particularmente, eu acho muito importante e interessante o autoexame, porque o autoexame é uma forma da mulher se conhecer. As pessoas, elas têm que se conhecer. E muitas vezes, mesmo em consultório, eu tenho pacientes que elas chegam por conta exatamente do autoexame. Por quê? Mesmo você fazendo os seus exames, o seu médico examinando e dizendo que está tudo bem, se no autoexame surgir alguma massa palpável, que é o sinal que a gente encontra de forma mais frequente, sinal e sintoma mais frequente para o diagnóstico do câncer de mama, é uma massa palpável, então você tem que procurar de imediato o seu ginecologista ou seu mastologista para dar uma olhada nisso aí. Então, eu acho que o autoexame, ele é perfeito como sentido de você se conhecer e também no sentido de você nos ajudar, sim, a dar o diagnóstico de nódulo benigno ou câncer de mama, quer seja o que for, mas auxilia sim. É uma forma de cuidado, e toda forma de cuidado, de autocuidado, vale a pena. Não vale a pena ficar enlouquecida com qualquer achado, né? Calma lá. Além de a mulher no autoexame procurar algum nódulo,
quais são outros sintomas que ela deve procurar ao se examinar, ao olhar no espelho, né? Ela sempre tem que se olhar para ver se ela está com simetria, ou seja, se suas mamas estão iguais, se existe algum local, alguma tumefação, aumento de volume, inchaço, alterações de cor de pele, se existe alguma vermelhidão, se por acaso existe alguma área meio descamativa, principalmente ao redor da areola, assim como também às vezes até coça um pouquinho, assim como também ela tem que palpar seus gângliozinhos da axila para ver se os gângliozinhos estão de aspecto saudável. Apesar de que eu enfatizo que não necessariamente isso pode ser um câncer, porque uma pele vermelha e os gânglios aumentados pode ser simplesmente uma inflamação da mama, que a gente chama de mastite. Isso mesmo. Os sinais que podem estar relacionados à doença mais avançada, como retração de mamilo e descarga papilar, que aí a mulher teria que fazer a expressão, né? Fazer uma leve compressão no mamilo e aí verificar se tem descarga ou não. Aquela descarga papilar serossanguinolenta, juntamente com a retração do mamilo. É sim sinal de doença avançada, sim ou não? E ela, como é que é valorizado isso daí? A retração da pele ou da areola, ela pode ser, por vezes, sinal de doença avançada, mas pode ser que não. Por quê? Porque o tumor ele pode estar ali presente num ducto, prendendo aquele ducto, e quando ela se movimenta, então puxa aquela pele. Então, não necessariamente, se ela observe uma retração, ela pense, poxa, eu estou com câncer avançado. Não. O que ela tem que fazer é procurar o médico dela, que é o ginecologista ou mastologista, para verificar direitinho essa questão. Muito bem. Eu noto, claro que o primeiro medo, as mulheres têm muito medo de câncer. E eu brinco dizendo que a mulher brasileira tem medo de morrer de câncer, mas ela morre mesmo do coração, que é a principal causa, assim, de lavada, é quem mais mata a mulher no Brasil hoje. Então, e como a gente já avançou no diagnóstico, no tratamento, e como ela tem tanta coisa ao seu favor, no caso do tratamento dos cânceres de uma maneira geral, e do câncer de mama, por que não dizer, mas sobremaneira, uma coisa que evoluiu muito, que eu acho fantástico, tá? É a reconstrução mamária, o resgate da estética mamária, mesmo depois de grandes ressecções na mama, né? Hoje em dia se faz muita cirurgia. Ora, desde Halsted, né, as coisas vêm mudando muito. Gente, o tratamento de mama já foi uma amputação total que se ficava com um gradil costal aparente. E hoje tem mama que é impossível você dizer que já passou por tratamentos completos. Então, assim, a oncoplástica, né, e essa valorização da estética da mama na recuperação dessa mulher, inclusive paga pelo SUS, tá? É um capítulo muito bonito da mastologia, né? Conta aí um pouquinho disso. Inclusive, atualmente, uma bandeira que a gente tem que levantar é que, se possível, a mulher com câncer de mama, ela saia desse tratamento com a mama até mais bonita do que ela antes do tratamento do câncer. Por quê? O que modificou foi o câncer que ficou bonzinho? Não. É que, na realidade, com o avanço da tecnologia, a gente cada vez mais vem adquirindo um tipo de tratamento que a gente chama de terapia-alvo. Essa terapia-alvo é baseada no estudo genético imunobiológico desse tumor. Então, como todas as doenças, o câncer de mama ele é genético, não necessariamente é hereditário, mas ele sempre é genético. Então, em cima dessa questão,
existem exames para a gente ver essa biologia tumoral. Não é aquela coisa antiga que câncer era tudo dentro de um saco e tratado da mesma forma. O câncer, existem vários tipos de câncer nessa entidade que a gente chama de câncer. Então, de acordo com esse estudo biológico, existem tratamentos específicos, onde essa mulher pode fazer até quimioterapia ou tratamento hormonal ou qualquer tipo outro de tratamento antes mesmo da cirurgia. Então, por conta dessas mudanças em que a gente vai ali no alvo do tipo de tumor dela, a gente tem tratado de forma mais efetiva essa mulher, e aí é quando entra essa questão de que a gente pode associar, sim, técnicas de cirurgia plástica para obter um efeito estético até mais agradável para essa mulher. Inclusive, eu pego e digo a ela, vamos aproveitar esses ingredientes dessa feijoada e fazer uma bela feijoada, ou seja, vou te deixar com tua mama mais bonita do que ela já é. Então, isso atualmente é o que a gente tem utilizado bastante como bandeira. E não mais aquela questão de que você vai tirar a beleza da mulher, que você vai deixar aquela mulher marcada para sempre. E isso aí é oferecido, inclusive, no SUS. Não é só uma coisa de que, não, ela tem um dinheiro, pode ter um plano, pode pagar particular, não. Isso aí é uma coisa que o SUS também oferece nos dias atuais. Chegamos até aqui, o SUS oferecendo já uma reconstrução imediata, acatando todo esse custo, que a gente sabe que não é fácil para um sistema de saúde que tem que atender um país continental, oferecer esse complemento, digamos que, do tratamento. Só é possível porque a gente conhece, já está mais do que comprovado, a importância de a mulher se sentir completa, de a mulher manter sua autoestima em alta, né? Mesmo diante de um tratamento, que a gente sabe que não é fácil o tratamento de mama. De câncer, nenhum tratamento de câncer, ele é facinho. Eu não gosto de dourar muito a pílula para a mulher. O que eu digo para ela? Viva esse capítulo. Para ela não tentar, nesse momento, levar a vida dela como se nada tivesse acontecendo, porque é péssimo. Então, ela separa esse momento da vida, arruma, faz o tratamento, sai a melhor maneira possível desse tratamento, mas dá esse tempo para ela. É importante para esse recomeço que a gente sabe que existe, né? E que as mulheres, na hora do diagnóstico, temem tanto e acham que é o fim do mundo. O que você diria para a mulher que tem medo do diagnóstico, que está escondendo alguma coisa que achou, com medo de procurar o especialista? O que você diria para essa mulher? Bem, a primeira coisa, eu digo que o medo, eu digo a elas, não é uma coisa de Deus. Então, na realidade, a gente tem que tirar esse medo, encarar sim os problemas, quer seja os mínimos problemas que a gente tem em vida, como também um problema grande como esse, que é ter câncer de mama. A gente tem que, assim, superar esse medo e procurar sim se tratar, porque quanto mais precoce esse tratamento, melhores benefícios você obtém. A gente tem 95% de chance de cura quando a gente consegue dar o diagnóstico do câncer numa fase inicial, ou seja, com tumores abaixo de 1 centímetro. Então, isso aí é uma coisa que exatamente tem que ser superado, esse medo,
para que a gente obtenha esses bons resultados. Então, cabe a você, mulher, ter essa responsabilidade e, assim, pode ter certeza de uma coisa, que eu sempre observo isso. Quem tem câncer, após o tratamento, vira uma nova mulher. Por quê? Porque modifica os hábitos de vida, modifica muitos pensamentos mediante os problemas da vida, e a gente sempre vai trabalhando tudo isso de uma forma muito vagarosa com cada mulher, e daí, no final, ela sai vitoriosa. Normalmente elas saem lindas e saem muito diferentes. Então, é tudo uma questão de como você ver um problema, encara esse problema e procura cuidar desse problema. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com a doutora Yara Matos, que traz um pouco dessa sua vivência no tratar mulheres com câncer de mama. E traz palavras super sábias. Eu acho que nessa altura do campeonato, você com sua experiência, eu com a minha experiência, a gente sabe que dourar demais a pílula não ajuda em nada. Então, mas essas são palavras que devem ficar na cabeça de vocês. Você que tem medo de encarar qualquer tipo de achado. Essa é a nossa realidade. Você imagina o que você deve sentir isso, a satisfação de dizer assim, não, eu trato um câncer que tem 95% de chance de cura. E eu preciso dizer isso. Né? Eu preciso repetir isso na cabeça das mulheres para tentar quebrar essas barreiras. A gente não precisa estar recebendo mais, com tanta informação que tem por aí, com tanta chance que se tem de um diagnóstico correto, de um diagnóstico avançado, inclusive no sistema público de saúde, a gente não tem que ter a tristeza de receber mulheres em que a gente consegue fazer muito pouco ou quase nada, né? Então, é isso. Eu espero que o recado tenha ficado muito bem dado. Yara, eu queria agradecer demais essa conversa, esse bate-papo. Eu acho que foi fantástico. Acho que a gente tocou nos principais pontos, mas você tem alguma coisa mais a acrescentar? Você gostaria de falar mais alguma coisa para essa mulher que está nos ouvindo? Inclusive essa questão de omitir e esconder esse diagnóstico. Eu também tive uma paciente que eu estava me lembrando agora, que ela omitiu, ela escondeu bastante, até que chegou um momento em que ela me procurou, e foi quando eu dei o diagnóstico, e estava o marido dela também do lado dela, e ela já chegou para mim com um diagnóstico assim na mesa e disse: só não me diga que eu tenho câncer, porque se a senhora disser isso, eu mato antes ele, depois me mato. E daí eu fiquei meio que numa sinuca de bico e tive que dizer que ela tinha câncer e já estava numa fase um pouco mais avançada, mas enfim, a gente conseguiu corrigir esse câncer de uma forma muito sensível, e que depois, obviamente, como ela já estava no estágio avançado, ela já tinha metástase e tudo, e essa mulher frequentava o consultório com um sorriso de uma orelha para outra, entendeu? Muito feliz da vida, mesmo tendo metástase óssea. E quando foi depois, o marido dela morreu de infarto. E ela chegou para mim e disse: doutora, eu nunca imaginei que eu, com esse câncer avançado, eu ia ver o meu marido morrer. E eu estou péssima com isso, porque eu sempre quis ir antes dele. Então, o que fica aí é que tudo é uma caixinha de surpresa. Em nossas vidas, a gente nunca pode fazer a programação perfeita, porque essa programação perfeita
nos é desconhecida. O que a gente tem é que procurar sempre o tratamento da forma mais precoce possível, e a gente sempre tem que procurar a busca por nossas melhoras. E a beleza, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, de repente, você ficar naquela neurose e reclamando, e aquela coisa toda, dizendo toda hora, marido, eu vou morrer, eu vou morrer. Às vezes, eu também digo a elas, olha, eu sendo seu marido, eu me separaria de você, porque você é péssima, só vive pensando em morrer. Então, vejam só, o que a gente tem que fazer é aceitar o problema, procurar resolver da melhor forma possível, e mediante esse problema a gente vê que isso surgiu por algum motivo, e por esse motivo a gente muitas vezes precisa do auxílio da psicoterapia também, do psiquiatra também, certo? Mas enfim, sempre a gente está em busca de nossas melhoras. A gente sempre está em busca de ser alguém melhor a cada dia. Então, se busque ser melhor a cada dia, independente dos problemas que você tem. Esses problemas podem lhe transformar numa pessoa melhor. É essa a minha mensagem. Muitíssimo obrigada. Não diria de melhor forma, né? De jeito nenhum. Eu acho que é isso. Sempre, qualquer decisão que a gente tome, dá uma chance à vida, dá uma chance à felicidade, né? Inclusive porque somos mães, somos filhas, né? E uma mulher se inspira na outra. Então, que cada mulher seja uma boa inspiração por onde passa. Eu acho que é esse nosso recado de hoje. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Um abraço grande. Um abraço.